Olá, seguidores. Deixa eu dar a minha opinião sobre HGBS11, o fundo de shopping da Red. Um excelente fundo de shopping, tá? Tem um desempenho operacional invejável, uma gestão também que não se envolve em escândalo. Você não vai falar mal aqui do fundo, dos cotistas tendo dor de cabeça. São vários anos assim, uma gestão com mais de uma década e não me recordo de dor de cabeça com fundo. No entanto, tem um ponto de atenção aqui que os investidores precisam observar antes de pensar em se posicionar ou aumentar a posição no fundo, que é o Thiago PS, esse canal Fica Esperto. Então, começando pelo desempenho operacional. Aqui estou com o relatório de julho, aqui a gente tem os dados financeiros, né, de junho, mas os dados dos shoppings referente ao mês de maio. Tem um delay bem grande aqui nessa questão dos dados operacionais. Demora um tempo aqui para compilar tudo isso, né? Então, aqui em vendas, maio teve uma alta de quase 13% em comparação com o ano anterior, uma alta muito grande, né? No entanto, eu nem gosto de ficar olhando tanto assim, mês contra mês. Prefiro olhar isso daqui, ó, o acumulado do ano, que aí a gente extrai aqui a questão, igual a gente teve no início do ano, carnaval caiu em fevereiro, no outro caiu em março. Prefiro olhar aqui o acumulado, do ano. E aqui a gente também tem um crescimento de vendas bem expressivo, de 11,5%, comparação no acumulado até maio entre 2025 e 2024. Então aqui as vendas subindo mais que o dobro da inflação. Excelente, né? Em relação à vacância também, que é mais 5%, um bom patamar. Já no NOI, que é a geração de caixa dos shoppings, é o seguinte, aqui tem um crescimento de 14% em maio. Como eu disse, é bem melhor a gente olhar no acumulado do ano. E aqui a gente tem uma alta de 5,2%. Então, meio que pode-se dizer que o fundo não foi tão eficiente assim, né? Teve que uma alta de 11,5% nas vendas, mas apenas 5,2% na geração de caixa. Então, isso que pode ser explicado por alguns pontos que eu vou comentar com vocês mais adiante. De qualquer forma, 5,2% é uma alta em linha com a inflação, né? Então, dá até uma alta aqui na geração de caixa, ok. E que depois eles explicam um desempenho fraco aqui no mês de abril. Estava relacionado aqui a algumas mudanças nos sistemas da Alus, que é a administradora de uma parcela significativa dos shoppings do fundo. Aqui a gente tem os dados aqui a quebra por shopping. O relatório de HGBS11 é não, é o mais completo que a gente tem, né? Que a gente pode analisar bem nos detalhes o que está acontecendo aqui com os shoppings do fundo. E que é o que eu notei, apesar da gente ter uma alta de 5,2% da geração de caixa, a gente teve dois shoppings aqui com um desempenho negativo, né, puxando para baixo. Uma queda aqui de 1,7% no Shopping Jardim Sul, que é a maior posição do fundo. Então, preocupa um pouco assim a principal posição do fundo não está desempenhando com bom desempenho, isso que exige um pouco mais de atenção, né? Se ele não performar bem, acaba atrapalhando toda a carteira. Aqui também tem o West Plaza, né? Esse aqui é até ser o motivo na queda da geração de caixa. Ele tá em obras, né? Então, fazendo melhorias, então por isso que mesmo com a receita subindo, a geração de caixa tem diminuído. Ele está reinvestindo em si mesmo. Ok, olhando um pouco aqui agora mais no detalhe desses dois casos que acabei de comentar. Então, aqui vocês estão vendo os dados shopping do Jardim Rio Sul. E aqui nessa mini DRE de cada empreendimento, já consegui pegar onde que está essa queda aqui na questão do fluxo de caixa. Que no caso tem dois motivos. Aqui parece que tem resultado não operacional, acabou atrapalhando aqui nessa queda de menos 6%.
mas também a gente teve aqui no NOI, que seria o operacional mesmo, a gente continua com 2%. E que o motivo é o seguinte: primeiro que as receitas ficaram, que está indicando, ficaram estáveis, né? Então no, aqui na questão está linearizado, não teve crescimento, que aparentemente tem uma linha que outras receitas em que teve uma queda. Então aqui fica difícil saber o que aconteceu, tá? As dessas outras receitas que também tem outras despesas que acabam aumentando. Então, esse aqui é o tipo de outras que altera bastante, mas a gente não tem detalhe. Já no West Plaza, é, conforme aqui já esperava, a gente teve uma questão de benfeitorias bem pesado, né? Um crescimento aqui de 300% em 2024 frente a 2025. Foram quase 10 milhões de reais aqui de caixa que, ao invés de ir para os shoppings, foram redirecionados para as benfeitorias, né? Benfeitorias aqui no próprio shopping. Então, isso daqui ajuda a explicar o porquê essa geração de caixa mais fraca. Ah, ok, agora com relação aqui também, coloquei o Goiabeira Shopping. Esse aqui é outro shopping problemático do fundo. Até teria, seria interessante dele dar um jeito de se livrar dele, né? Um shopping em turnaround, mas que não vai para frente. Olha só, a gente tem aqui uma queda de 19% na receita de 2024 para 2025. E nota que resultado de estacionamento é zerado. Então, é um shopping que não cobra com estacionamento, que é uma receita relevante para o empreendimento. Isso aqui é um sinal bem negativo, né, sobre a situação do empreendimento. Tá vendo aqui a questão das benfeitorias, aqui apenas 352 mil reais. Pensei que eles estariam investindo mais aqui, tá? Eles comentaram que estão trabalhando no retrofit. Parece que ainda não começaram. Falando agora sobre o resultado de HGBS11. Então, aqui no mês de junho, a gente teve um resultado operacional de 13 centavos, que está dentro do que eu espero para o fundo aqui em meses normais. Aí, pegando aqui linearizando os valores é, de final de ano, a gente tem um resultado maior do que esse. Inclusive, esse é um dos trabalhos que eu faço no meu clube de membros, esse monitoramento da resultado recorrente. E aqui convido vocês a conhecer esse meu projeto, tá? Clique no primeiro link da descrição, caso tenha interesse em participar do clube de membros. Agora, com relação ao consumo de reservas. Então, ao final aqui do mês de junho, sobraram apenas 2 centavos. Então, é bem pouca coisa. Apesar de que aqui acho que ainda vai entrar 3 centavos daquela venda recente do Jardim Sul. Então, deve entrar aqui para ajudar a fazer a composição dessa reserva que está muito baixa, né? Aqui em meses normais ela chega a consumir até 3 centavos. Aqui no mês de maio foi apenas 2, mas teve um centavinho aqui de não recorrente. Então, falando aqui sobre projeção de resultado, o fundo tem reservas para pagar 16, ter reserva para pagar 16 centavos até no mês de julho. Agosto talvez tenha um pouquinho também, mas entanto a gestão não deve fazer isso, sabe? De começar o semestre com valor e depois cair aqui ao longo do semestre. Acho que não vai acontecer isso. O mais provável é eles começarem com um patamar baixo, é, abaixo aqui desses 16 centavos, para então pelo menos ser um patamar que eles conseguem linearizar. Que patamar seria esse? Provavelmente vai ser entre 14 e 15 centavos, tá? Tendo em mente o patamar atual de reserva do fundo. Então, talvez que já para o mês de julho, talvez já tenha uma queda no rendimento, apesar da gente ter a reserva, né? É claro, isso aqui eu estou falando no momento atual, que por enquanto não tem nenhuma venda no radar, né? Então, concluindo aqui,
HGBS 11, fundo excelente, gestão aqui excelente, tá? Que no, como eu disse, cotista não tem, nunca teve dor de cabeça com fundo, mas o que incomoda é essa questão da renda inflada com vendas no passado, né? A questão de a venda parcelada, você acaba recebendo valores por um tempo muito longo. Daí acaba que você infla o rendimento por um período, aí acaba que o fundo começa a ser precificado por esse no valor, que no caso é 6 centavos, sendo que é o rendimento que você não consegue manter, né? Ah, daí, tem essa precificação, precificação errada, e isso aqui é uma coisa chata, tá? Como eu disse, esse é um dos pontos que mais me incomoda. Eu vejo aqui muita gente falando de alavancagem, se preocupando com alavancagem, mas o que mais me enche o saco mesmo no fundo de tijolo, isso aqui é essa maneira dos gestores de inflarem a renda, né? Para deixar o fundo mais atrativo e conseguir fazer emissão. Enfim, convido você novamente a conhecer minha planilha de precificação de tijolo, onde eu faço esse monitoramento do estado recorrente. Ajuda bastante, tá? Porque nem sempre é fácil de se calcular. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.